Se tem algo aí que todo mundo gosta, é o Minecraft. Sim, mano, Minecraft é um jogo muito da hora, colocar uns bloquinhos e tal, meter a porrada nos mob, usar uns cheatzinho em off, que eu sei que uns usam. Opa, ninguém viu isso. Mas apesar de ser um joguinho da hora, mano, tem um grande problema. O game é lagado pacas. Mas isso não se deve necessariamente por o jogo ser mal otimizado. E a resposta é bem simples. O Minecraft é feito em Java. Mas você deve estar se perguntando aí, mas por que isso do console não é lagado? É porque é simples, meu amigo. Ele também não é feito em Java. Somente o Minecraft Java Edition é feito em Java. Até mesmo o próprio nome diz isso. Existe uma diferença aí também entre o Minecraft Java e o Minecraft Windows 10 Edition. Porque ambos não são feitos em mesma linguagem. Porque por um lado, um é feito em C++. O C++ é muito bom para criar games. Tanto que até mesmo qualquer curso na internet que você achar de desenvolvimento de games, seja usando uma engine, que nem por exemplo a Unity ou a Unreal Engine, elas requerem que seu game seja criado com C#. Pelo fato de seu processamento ser rápido, já que hoje em dia os games requerem muito processamento. Precisa ser algo rápido e ágil. Diferentemente do Java, que não foi criado com esse propósito. Por mais que você consiga criar games com Java, não é o recomendado. Pois, para que o Java consiga processar bem, é necessário de bastante memória. E o que o Java faz? Ele começa a sugar tua memória, como por exemplo o Google Chrome faz. Só a diferença é que não é um game e que ele não usa Java. Mas enfim, isso é só um exemplo. E quem usa Java? Sim, mano. O Minecraft Java Edition. Tá, John, mas o que é Java? O que é C#? Por que você comparou as duas? O que você tá falando? Então por isso eu vou te explicar de uma forma melhor agora. Mas antes disso, já vai deixando um like no vídeo se você estiver gostando. E também já aproveita e acessa lá meu servidor do Discord, que na moral tá muito pica, velho. Tanto que a galera que tá lá no Discord que fica me dando essas ideias. E na moral, vocês são foda. Então, só bora pro vídeo. O Java, de forma resumida, é uma linguagem de programação usada para a criação de aplicações, bancos de dados, contas bancárias e entre outros. E o Java não é uma linguagem de agora, ele já existe faz tempo, tanto que ele foi comprado pela Oracle em 2010, sendo hoje uma das linguagens mais usadas. E se lembra de quando eu falei que eu batei uma fome no Java? Então, manos, basicamente o Java faz um gerenciamento automático de memória. Ou seja, ele automaticamente aloca e libera a memória. E isso é muito útil porque o seu programa é menos vulnerável aos vazamentos de memória, ou também conhecido como Memory Leaks, onde nem toda a memória alocada é liberada. E basicamente isso que o Java faz. Ele faz isso não ocorrer. Só que, no caso do nosso querido amigo Minecraft, infelizmente isso não ocorre. Bom, até que ocorre, mas você tem que acabar definindo pelas configurações o quanto de memória que você quer que o Java consuma, que é através de comandinho de argumentos. Mas mesmo você definindo, ele mesmo assim vai requerer muita memória. Que nem, por exemplo, eu defini que eu quero 2 GB de memória. Só isso, não vai ser o suficiente. 4 GB, não vai ser o suficiente. 8 GB, não vai ser o suficiente também. 16 GB, também não vai ser o suficiente. Nossa, eu nem vou listar o resto. Ou quem sabe uns 256 GB de RAM em média. Talvez já seria um pouquinho o suficiente. Porque tem o seguinte, o Minecraft precisa se lembrar de todos os blocos do mundo inteiro, incluindo o próprio ar. Sim, o próprio ar do Minecraft, ele se considerado um tipo de bloco. Você não tem nenhuma interação com ele, você não pode tocar. Ainda mais que tem uma atualização recente do Minecraft que tem 2 tipos de ar. Agora tem o ar normal e o ar das cavernas. Mas enfim. E como o limite de construção do Minecraft é de 256 por padrão, isso ia gerar muitos blocos. E de forma muito rápida, e cada bloco requer suas propriedades e seus tipos. Então você ia necessitar de muita memória RAM. E sim, mano, muita memória mesmo. E por isso que eu citei que seria em média 256 GB. Tudo é que tem até uns vídeos no YouTube, por exemplo, se você pesquisar depois, que tem até testes feitos. Com, por exemplo, mais ou menos uns 120 GB de RAM e 256, se vocês quiserem pode pesquisar. E mesmo com 256, não foi o suficiente para carregar todo mundo. De forma sem que desse lag. Ou seja, o Minecraft não está mal otimizado. Se tem uma das coisas que a gente tem que mais ressaltar, são a existência de entidades. Qualquer game que você jogue tem entidades. Mas o que seriam essas entidades? Se a gente for pegar, por exemplo, um game de FPS, geralmente as coisas que estão ao seu redor são coisas que não podemos interagir. Mas eu pego minha eagle e atiro. Não é simplesmente assim, não é disso que eu estou falando.
E nessas entidades que eu me refiro, elas podem ser, por exemplo, os vírus, barris explosivos, jogadores, balas e etc. Essas são coisas nas quais a gente não pode interagir dentro de um game de FPS. E também vale ressaltar que nesses games, os mapas são os mesmos. E sempre quando você vai carregar um novo mapa, eles já são carregados antes mesmo da entrada. E levando em consideração pro lado do Minecraft, a lógica é praticamente a mesma. A diferença entre mapas é que eles já existem. Sim, eles já existem. Só que eles não são que nem mapas de outros games, por exemplo. E não são muito bem mapas. A gente poderia só falar mapa entre aspas. Por quê? Porque na verdade o Minecraft usa por meio de um algoritmo especial para gerar mundos, de forma que sejam enormes e aparentemente aleatórios. E esse algoritmo está inserido dentro do gerador de mundos do Minecraft, o que acaba fazendo com que sejam atribuídos valores de forma aleatória, porque né, se eles são aparentemente aleatórios, eles têm que ter números aleatórios. Mas tu não disse que é aleatório? Sim, o número que tá lá parece ser aleatório, mas na verdade não é aleatório, é porque o próprio gerador criou. E esses números aleatórios, eles podem ser chamados de seeds. Tanto que quando você cria um mundo, lá nas opções tem até uma opçãozinha pra você colocar a sua seed no Minecraft. E também tem até mais um próprio comando dentro do game que você digita /seed e aparece o seed do seu mapa, que você consegue visualizar. Mas enfim, se você quiser um assunto para outro vídeo que eu explique de forma melhor, de forma mais técnica, como isso funciona, eu vou tentar trazer. Se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários. E já que estávamos falando sobre entidades, sim, o Minecraft tem entidades, e elas precisam ser monitoradas. Ou seja, antes mesmo de ser criado o mundo, o Minecraft tem que saber que existem elas, tem que saber que existem armaduras, isso tem que saber que existe estrutura de itens, animais pelos mapas, itens no chão. Isso não só quando carrega o mundo, e sim quando também salva o mundo. E quando você vai acessar ele de novo, as entidades têm que carregar de novo. E o game em si, ele precisa de muito processamento, porque o seu trabalho é infinitamente grande. O jogo não pode simplesmente sobrecarregar. Lembra quando eu falei daquela questão de bater uma fome no Java? Então, é porque ele precisa de muita memória para fazer com que isso aconteça. Ele precisa sobrecarregar completamente o game. E grande parte também desse processamento, ele está diretamente relacionado aos blocos. O carregamento dos blocos quando você se aproxima. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou me referindo às chunks. Sim, meus amigos. Quando você se aproxima de um bloco novo que não tinha sido carregado antes, é porque você está carregando uma nova chunk. E para que eu não possa estar aqui falando grego, basicamente uma chunk no Minecraft é um lugar 16 por 16, que são 256 blocos de altura, que totalizam 65.536 blocos. Olha, quanta coisa. Ou seja, meus amigos, já devem perceber a complexidade do Minecraft. E o Java não vai conseguir dar conta disso sozinho. Seria necessário um C++ da vida, que no caso foi uma das melhores coisas que a Mojang já fez. E é a linguagem usada nas outras plataformas. Tá, John, mas você tá me dizendo que o Java é uma bosta e por isso que Minecraft não consegue tancar? Não é basicamente isso, tanto é que o Java é uma das linguagens mais usadas, como eu tinha citado anteriormente. E sim, porque seria difícil reescrever todo o código Java, porque o código atual da Mojang é terrível praticamente. Então a sacada da Mojang foi reescrever todo o código dentro do C++, só que não pegando a mesma base, porque seria difícil. E difícil pode ser vários motivos, que nem por exemplo, tem alguns códigos de retorno dentro do Minecraft que tipo, eles retornam outras coisas, tanto é que tem vários bugs até hoje. Eles fizeram uma atualização de correção de bugs, mas não adiantou nada, continuou bugs igual no Minecraft, que Java é assim mesmo, Java toda hora atualiza, então sempre eles têm que atualizar o código deles, então fica algo complicado. Eles resolveram por C++, e por isso C++ dá certo no console. De forma resumida, é esse o problema. E se a gente tentasse reescrever todo o código do Java dentro do C++, ia dar ruim, porque o código do C++, a ideia é ele se basear em objetos imutáveis, ou seja, objetos que sempre têm atualizações, para eles serem alocados e excluídos alguns milissegundos depois, o que acaba ocasionando uma sobrecarga massiva no Garbage Collector, que é algo que você nunca deve confiar para limpar o seu código. Tá, mas o que é esse Garbage Collector? De forma resumida, para ser algo que não seja muito técnico, é a automação do gerenciamento de memória. Isso automatiza as coisas na memória. De forma resumida, mas não na prática. Pode perceber, tem uma série de respostas. O motivo do Minecraft ser vagada, eu já abordei várias coisas aqui e tem mais algumas coisas que eu posso também abordar pra vocês. E uma delas é mais a questão do gráfico do Minecraft, como tudo funciona. Tem um argumento que diz que por causa de todos os blocos do Minecraft, por fato de ser 3D igual os outros jogos em 3D, e como eles demoram pra carregar em modelos como possivelmente milhares de vértices. Nossa, velho, é um bagulho muito viajado, mano, não faz só sentido. E como eles precisam calcular a hitbox, no caso que, por exemplo, o Minecraft tem os bloquinhos, por exemplo, a escada. A
a escada é diferente do bloco normal. Ela tem uma hitbox diferente. Mas quando tu vai tentar colocar água, ou, por exemplo, agora os caras adicionaram física, aí fica algo totalmente diferente. É a questão da hitbox mesmo. E o game precisa colocar isso, mas isso é um negócio todo viajado, porque infelizmente não é assim que acontece. Tanto que a própria Mojang afirmou que eles estão tentando corrigir essa bugagem do código via a abstração do código de renderização gráfica. E sim, eles estão tentando corrigir tudo isso que eu tinha abordado antes. Ou seja, isso que eu acabei de falar, esse argumento que algumas das pessoas falam, é fake. Não é assim. E também não podemos esquecer de abordar mais uma coisa que eu deveria ter abordado anteriormente no vídeo, que é uma questão da CPU. Bom, o Minecraft, teoricamente, ele só consome CPU e não consome nada de GPU. CPU, pra quem não sabe, no caso seria nosso processador. Ou seja, o Minecraft aproveita o processamento que o processador faz, diferentemente da placa de vídeo. Que a placa de vídeo, no caso, ela tem threads, ou seja, diferentemente do CPU, por exemplo, consegue trabalhar de uma forma melhor e consegue processar mais gráficos. Assim podemos dizer, na parte de teoria mesmo, e não prática. Mas de forma resumida, é isso. Tá. Mas a que ponto tu quer chegar me falando isso? O que eu quero chegar a esse ponto? O ponto é, o Minecraft não foi feito para ter gráficos, mas para solucionar este problema, a comunidade de Minecraft acabou crescendo com o passar dos anos, desde o seu lançamento. E um desses mods que foram surgindo foi o Optifine, que foi um mod feito basicamente você obter FPS consistente e alto. E já por parte disso, podemos dizer que o Minecraft tem uma certa mal otimização, mas não quer dizer necessariamente que o game está mal otimizado, e sim está relacionado à base do seu código. Mas já em si a parte, por exemplo, da questão do uso do CPU, a gente pode dizer que ele está mal otimizado, mas por parte de código, não. Ah, John, você está esquecendo de falar sobre a GPU, a questão dos shaders. Calma aí, meu amigo, que eu vou chegar agora nessa parte. Bom, sobre essa parte dos shaders, não tem uma resposta clara, que por exemplo, vocês entram no meio do vídeo que a explicação ficou meio confusa, porque na verdade, a resposta não é muito clara sobre a questão da otimização Minecraft e sobre a questão do código, mas vocês puderam ter uma noção de como são as coisas, e nem muito menos a questão da GPU, mas de forma teórica, como eu estava falando pra vocês anteriormente, como o Minecraft tem essas questões também da CPU não conseguir, obviamente a GPU também não tem muito essa questão, tanto que quando você instala, por exemplo, o Optifine para poder colocar shaders no Mine, você vai necessitar de uma GPU que seja decente. Mas só o fato dela ser decente não vai adiantar de nada, porque o Minecraft ele só faz bem pouquinho uso da GPU, já que ele não foi feito para consumir. E o que acaba acontecendo na realidade é que o Minecraft faz uso da CPU. Bom, galera, deu muito trabalho para que eu conseguisse produzir esse vídeo, digo porque demorou muito para mim fazer as pesquisas, eu tive que juntar meu conhecimento sobre Java com coisas que eu nem sabia que realmente funcionavam dessa forma no Minecraft. E para quem não sabe, eu também sou um desenvolvedor, ou programador, como vocês preferem chamar. E se você não sabe alguma coisa que eu citei nesse vídeo, ou falei de forma incorreta, vocês podem deixar aí nos comentários, porque na moral vai ajudar bastante compartilhando conhecimento e pra quem não sabe também. E também já vai deixando aquele seu like e se inscrevendo no canal e compartilhe isso pros seus amigos para que isso possa acabar se espalhando, porque tem muito trabalho e eu tinha que fazer muitas coisas para confirmar se é verdade ou não, ainda mais que demorou também pra eu pensar de uma forma como poder explicar isso pra vocês, já que tem pessoas que sabem e outras pessoas que não sabem. Mas então é isso, galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!